E mais uma campanha medíocre do Santos em campeonato estadual, né, Chacon? Já tenho dito isso aqui há algumas semanas no Jovem Pan Futebol Clube, em toda a nossa programação. É um Santos que se acostumou a brigar para não cair até mesmo em campeonato estadual e foi assim dessa forma também esse ano, porque até as últimas 2 rodadas era um Santos que sim brigava para não cair no Campeonato Paulista, conseguiu 2 vitórias contra 2 times fraquíssimos, o Noroeste e o Velo Clube. O santista não tem que levar em consideração que meteu um 6-0 na última rodada, era um Velo Clube já rebaixado. E hoje, mais uma vez, o Santos teve uma postura muito ruim. Um Santos que no primeiro tempo não conseguiu agredir a meta do Jordi. Desculpa, gente, o Novo Horizontino é um time muito organizado, é um time muito ajustado, mas não existe o Santos não levar perigo durante todo o primeiro tempo. Beleza, fizeram uma marcação cerrada ali no Ilharão, fecharam os espaços. O Santos não conseguiu ter saída de bola durante todo o primeiro tempo. Se não fosse a dupla de zaga, Adonis Frias e Luan Pérez, o Santos tinha saído eliminado ainda no primeiro tempo. Baita primeiro tempo dos 2 zagueiros do Santos. O resto do time, muito abaixo. O Neymar até tentou. De fato, fisicamente ainda está muito longe do ideal e a gente sabe que ele vai melhorar com o passar do tempo e vai ter agora uma semana e meia muito importante para se recuperar ainda mais nesse tempo que o Santos está eliminado agora do Campeonato Paulista. Mas o Gabriel Barbosa é outro jogador que o santista tem muita expectativa e hoje fez um jogo muito ruim. Todas as vezes que o Gabriel Barbosa tentou arriscar um chute no gol, ele estava claramente marcado, claramente sem ângulo e mesmo assim ele tentou a finalização. Então, mesmo os jogadores decisivos do Santos, o Rony foi um a menos no primeiro tempo. Foi aparecer aos 43 para tentar um cruzamento e ganhar um escanteio para o Santos. Então, é um Santos que, sim, depende muito dos seus principais jogadores, depende do brilho individual de cada um, porque tecnicamente, coletivamente, é um Santos que não funciona no Campeonato Paulista, de novo, e no Campeonato Brasileiro é a mesma situação. É um Santos que em 3 rodadas tem 1 ponto, que está de novo na zona de rebaixamento. 2026 já começou com o Campeonato Estadual, já começou com o Campeonato Brasileiro, e o Santos parece não ter entendido. Tá esperando o quê para começar a jogar? E o Vojvoda, de novo, a gente tem que questionar as escolhas dele. O melhor jogador do Santos na reta final da primeira fase do Campeonato Paulista foi o Miguelito. Hoje o Miguelito começou no banco de reservas e entrou aos 44 do segundo tempo. Com qual justificativa o Vojvoda demorou tanto para colocar o Miguelito no jogo, sendo que o Santos não criou absolutamente nada durante todo o jogo? O Miguelito entrou aos 44. Depois que ele entrou, o Santos criou 2 boas oportunidades que saíram dos pés dele. Por que demorar tanto para colocar o menino? Moisés, por que começou no banco? Um jogador que foi contratado e que vai ter minutagem nesse time do Santos porque é um jogador bom de bola. Então, as escolhas do Vojvoda prejudicam ainda mais um início de ano muito ruim do Santos, que agora tem um transfer ban, que já não vai conseguir inscrever o Christian Oliva. É um Santos que precisa acordar, porque 2026 não começou. 2026 chegou chutando a porta e o Santos estava dormindo. Mas o pessoal sabe que 2026 começou? Porque parece que não, né? E outra, pra ninguém falar que a gente é oportunista, né? Quem acompanha aqui o nosso Jovem Pan Futebol Clube desde o começo sabe disso, a gente vem batendo nessa tecla. Ontem nós tivemos o nosso papo de setorista, né, Gui? Nós falamos que o trabalho do Vojvoda é fraco, não vem trazendo resultados. Então não é assim, porque foi eliminado, vocês estão falando, nananina, não. Aqui não. A gente tem falado há muito tempo. Queria que você falasse dessas 2 coisas. Primeiro, o Santos já entendeu que 2026 começou ou ele estava nessa expectativa, hoje é domingo de carnaval, então é só depois do carnaval que o ano começa? E Vojvoda depois pode abrir o seu coração, chuta o balde, fala do homem, Cezinha. Então, Chacon, para ser bem sincero, ainda ecoa dentro de mim a frase do Fábio Carille falando que o Santos não estava se preparando para 2025. E 2026 está igual, é um replay do ano passado. O Santos continua fazendo um trabalho nas coxas, levando com a barriga, fazendo o que dá, vivendo um dia após o outro. Não é um time que se planeja, que se organiza, que monta um elenco pensado num propósito. O Santos não tem propósito. É um time que entra dentro de campo no vamos ver. Parece time de várzea. Vamos ver o que dá hoje, o que vai acontecer, se o Neymar consegue decidir, se o Gabigol consegue decidir. A gente não tem uma jogada trabalhada. Se pegar os últimos gols do Santos, é individualidade de alguns jogadores. Se esses caras vão bem, o Santos marca gol. Se não vai bem, o coletivo nunca se sobressai. O Santos vive disso, de brilhos, de momentos de brilhos de alguns jogadores. Vamos falar do Neymar, porque assim, o Neymar sempre é alvo de críticas ou elogios. Depende se você ama ou odeia Neymar. Neymar é 880. Acho que não tem um meio termo com o Neymar, já chegou nesse momento da carreira do Neymar. Muitos falam que ele tem que ir para a Copa do Mundo, outros falam que ele não tem nenhuma condição. Tô vendo o chat aqui,
O pessoal tá metendo pau no Neymar e eu vou falar. Primeiro gol do Novo Horizontino. Um erro dele. Joga na conta do Neymar. E ele ficou meio pé da vida, pra não falar a palavra aqui, estamos num horário nobre, tá? Com os jogadores do Santos, às vezes em tomada de decisão. Na reta final ainda estava 1-1, chegado o Moisés chuta pra fora, e o Neymar realmente estava em posição melhor ali para receber um passe, finalizar, ficou lá pé da vida, ficou bravo, cobrou o jogador. 2-1 placar final, pra mim jogou nada. Pra mim é um jogador que não está pronto para voltar. Mas a gente falava em off, né, Cezinha? Sim. Que falta um planejamento. Totalmente. 45 minutos num jogo e 90 no outro. É inacreditável. Não sei se pessoal, não sei se do departamento médico, não sei se dos treinadores do Santos, mas é inacreditável. O cara jogou 45 minutos na semana passada e hoje jogou 90. Ah, beleza, tem aquele ditado de não pode tirar o craque porque a qualquer momento ele pode decidir. Eu concordo. Mas fisicamente, você está comprometendo tanto o jogador quanto o clube. Ou bota o cara hoje de novo no segundo tempo para jogar 100% bem, ou você vai ter isso daí que teve dentro de campo. Ora, o Neymar se arrastando em campo, porque ele tá voltando, tá pegando todo um entrosamento com um novo elenco do Santos, fisicamente tá se conhecendo novamente depois de outra cirurgia. Só que não tem. Pedir planejamento no Santos é como pedir para fazer o impossível. Pra mim, assim, eu acho que tudo que vem sendo crítica ao Neymar, sendo feitas as críticas ao Neymar, a culpa é exclusivamente do Neymar. Neymar tá cavando essa cova, Gui. O Neymar não tá fazendo por merecer elogios nesse momento, na minha visão, claro. Hoje eu vou até ser sincero, viu, Chacon? Eu até vi um Neymar com muita vontade, com muito esforço, mas claramente sem condição de jogo. Jogou 45 minutos contra o Velo Clube. Eu até trouxe no Bastidores da Bola dessa semana a minha informação de que ele estava liberado para jogar cerca de 60 minutos no máximo. E existia a possibilidade dele começar no banco, pensando no calor de Novo Horizonte, toda a situação, o contexto do jogo. Existia a possibilidade do Neymar começar no banco. Foi para o time titular, claro que muito na expectativa dele decidir o jogo ainda no primeiro tempo, mas ele está claramente sem ritmo de jogo. É um Neymar que sim, nessa passagem pelo Santos, decepciona e decepciona muito. É o Neymar que a gente esperava decidindo jogos para o Santos, a gente esperava ver um Santos na primeira parte da tabela e não é isso que a gente vê na prática. A gente vê um Santos, muitas vezes, quase sempre, sem o Neymar e um Neymar, quando está em campo, se arrastando, porque ele não consegue se manter bem fisicamente. Qualidade técnica, a gente sabe que ele tem. No primeiro tempo ele deu um passe muito bonito para o Escobar, por uma infelicidade do Santos, a bola caiu no pé do Escobar e não talvez de outro jogador com refino técnico um pouco melhor. Mas claramente ele não tem condições ainda de atuar 90 minutos num jogo de alto nível. Fato. E hoje, o Novo Horizontino, por mais que seja um time do interior, é um time de alto nível. Um time que durante 3 anos consecutivos bateu na trave para subir para a elite do futebol brasileiro. Hoje a gente fala muito do Mirassol, mas a gente podia estar falando do Novo Horizontino mas também. Tem um problema, Gui. Esse é o Novo Horizontino. Tudo bem que o Santos, a comparação que eu vou fazer, você vai entender. Esse é o Novo Horizontino. Sim. No meio do ano, o Brasil pode encontrar a Inglaterra. Pode encontrar uma Espanha, Portugal, Argentina. É outro nível. É outro nível. Então, assim, só que o protagonismo do Neymar tinha que aparecer hoje também. Sim. Tinha que aparecer no Paulistão. Se não tá aparecendo no Paulistão, como é que vai aparecer na Copa do Mundo? Quem é que me garante? Não apareceu no Paulistão por uma questão simples de que ele não jogou. Não, tudo bem, mas o que me garante que ele vai estar pronto para aparecer? Hoje era a hora H. Ele não apareceu pra mim. O único que pode garantir isso é o próprio Neymar. O único que pode mudar esse roteiro é o próprio Neymar. Eu posso aqui ficar falando várias do que eu acho do Neymar, tecnicamente, pessoalmente, eu posso falar o que eu quiser do Neymar. Não vai mudar absolutamente nada no que ele está entregando para o Santos. Quem pode mudar esse roteiro é justamente o próprio Neymar. Se ele colocar na cabeça dele, vou jogar a Copa do Mundo, e ele quer, é um desejo pessoal do Neymar, todo mundo que está no entorno, ao redor do Neymar, fala, cara, eu nunca vi ele com tanta sede, com tanta vontade. A questão é que o Neymar já tem 34 anos. Já é um jogador de uma idade mais avançada. E ele está sendo cobrado agora pelo, talvez, não profissionalismo que ele não teve nos últimos 10 anos. E em muitos momentos, a gente questionava a falta de profissionalismo do Neymar, mas que ele compensava na habilidade.
na entrega dentro de campo, porque ele era um jogador genial enquanto ainda tinha condições físicas. E agora o corpo dele está cobrando. O Neymar não consegue jogar 5, 6 jogos em alto nível em sequência, porque senão ele vai sofrer uma nova lesão. É completamente natural. O corpo dele está desgastado, está defasado. Ele já pensa na possibilidade de se aposentar ao final dessa temporada. E digo mais, Chacon, se ele se machucar mais 1, 2 vezes, talvez perder a Copa do Mundo, eu não duvido nada que ele se aposente durante a temporada. Porque o Neymar, o foco dele neste momento ainda é a Copa do Mundo, ainda é a seleção brasileira. O que move o Neymar a se manter um jogador de futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro é a Copa do Mundo, não é o Santos Futebol Clube, não é a situação do Santos Futebol Clube. Talvez, até financeiramente, ele pudesse ajudar o Santos mais fora do que dentro. Porque se ele não consegue render dentro de campo, se ele pensa, vou resolver a parada administrativamente, porque dentro de campo eu não estou conseguindo entregar. Talvez ele pudesse mudar o rumo do que vai ser a temporada do Santos. Então, nesse momento, Chacon, infelizmente, a única pessoa que pode mudar esse cenário, se convocar para a Copa do Mundo, é o próprio Neymar. Você acredita? Se ele estiver bem, eu acredito. Você acredita que ele possa, que ele tem essa condição? Você acha que vai... Eu posso estar sendo completamente ingênuo, tá? Eu posso estar sendo, mas eu acredito, porque eu vejo nele a vontade de fazer acontecer. Tá. Eu vejo um corpo que não responde à mente. E isso é um problema seríssimo. E pode ser que ele não alcance o objetivo dele justamente por essa questão física. Mas eu vejo um Neymar querendo muito. Eu prefiro acreditar, porque ele é um cara diferente. E ele é um cara que, se ele tiver 50% bem, eu, Guilherme Nápoles, convoco para a Copa do Mundo. Porque eu acho que ele pode ser decisivo jogando uma eliminatória de Copa do Mundo, até por ter experiência e por ser o Neymar Júnior. O Neymar em campo, ele muda completamente o panorama do jogo. Porque o outro time vai armar um time em função do Neymar do outro lado. Eu, particularmente, acho que vai acontecer o seguinte. Acho que o Neymar vai para a Copa do Mundo. Ancelotti vai chamá-lo. Porque o negócio é o seguinte, se perder... Gente, chamei, vocês não queriam o Neymar? Sim. Tá aqui. Porque se ele não chama e perde, vão falar, não chamou o Neymar. Então, ele é ligeiro, vai chamar. Mas eu não chamaria. Eu não chamaria. E eu acho pouquíssimo provável que até o meio da temporada ele tenha condição suficiente para ser chamado, para ser protagonista. Porque para chamar, para ser mais um Daniel Alves como foi em 2022, o cara resenha, para ser um cara de grupo, de vestiário, tem que ter jogador que queira ser campeão da Copa do Mundo e tenha condição para isso, Cezinha. Eu concordo em partes, Chacon, mas eu tô com o Gui... Eu quero assim, discordância, não concorda. Eu tô com o Gui porque assim, mesmo o Neymar voltando e agora elogiando um pouco da qualidade técnica do Neymar, um passe que ele deu hoje pro Escobar, se ele dá num Vinícius Júnior, é gol. Se ele dá num Endrick, se ele dá num Rafinha, é gol. Então, assim, o Neymar também paga muito pelo elenco do Santos. Porque, assim, todo jogo, mesmo mal fisicamente, mesmo nessa rotina de vai e volta, ele acha um passe. Ele cria boas chances pro ataque do Santos fazer gol. O problema é, o ataque do Santos não faz gol, não consagra o cara. Aí entra tudo num bolo só. Entra as lesões, entra o não conseguir dar uma sequência de 5, 6 jogos. E aí esses gols que a galera perde, cai na conta do Neymar. Parece que ele não fez nada. Mas hoje, numa partida que talvez para muitos seja uma partida abaixo do Neymar, ainda assim ele achou bolas pro ataque do Santos fazer gol e não fez. Mas deu uma assistência pros caras também, né? Também, não. Vamos lembrar que ele tem culpa nessa eliminação. E eu acho que assim, vai muito mais além do passe errado. O Neymar não é para receber bola ali. Aí você vê o problema do time. O Neymar, se ele não for lá receber a bola, não chega no meio de campo, não chega no ataque. Então são vários erros no primeiro gol do Novo Horizontino. Não é lugar para ele pegar a bola. E aí ele vai e também erra o passe, o Novo Horizontino vai e faz o primeiro gol. E esse erro, Chacon, só para complementar, ele surge justamente por aquela dificuldade que eu comentei lá no meu primeiro comentário do Santos na saída de bola no primeiro tempo. A partir do momento que o Novo Horizontino consegue anular o William Arão, é um Santos que fica perdido. É um Santos que desde o primeiro jogo, contra esse próprio Novo Horizontino, ele depende muito de ligação direta. E até tem criado algumas boas oportunidades em ligação direta dos zagueiros para os pontas. Mas hoje, nem isso funcionou. É um Santos que precisa muito dessa saída de bola, do William Arão quando ele está em campo, do Zé Rafael quando ele está em campo. E o Zé Rafael, infelizmente, em 2026, ainda não conseguiu render. Tem tido um ano muito abaixo tecnicamente o Zé Rafael. Ele mesmo admite isso e estava pensando em deixar o Santos porque não está conseguindo entregar.
Então, é um meio de campo do Santos que precisa ajudar mais. Porque se não rolar essa ligação com troca de passes, com passe que quebra a linha, vai ficar difícil. Se o Santos depender só da ligação direta, do chutão do Adonis Frias pro Robinho Júnior, pro Rony, pro Tassiano, para quem quer que seja, vai ser difícil o Santos criar opções durante o jogo. É um Vojvoda que precisa trabalhar melhor, e agora ele vai ter uma semana e meia dessa fase de semifinal e final de Campeonato Paulista, que vai ser na sequência. O Santos joga agora na quinta-feira contra o Vasco no Campeonato Brasileiro e só volta a jogar dia 12 de março. Esse é o perigo. Ou seja, ele vai ter 15 dias para arrumar a casa. Então, mas esse é o perigo, porque é muito tempo para pensar, às vezes sai... Às vezes piora, né? Às vezes piora. O professor Pardal, né? Às vezes inventa uma coisa ali. E já entrando no gatilho do Vojvoda, o santista demorou para criticar, para começar a olhar as escolhas ruins do Vojvoda, porque o Santos tem muitos problemas. Então o santista criticou a diretoria primeiro, criticou alguns jogadores primeiro, para depois perceber que o Vojvoda não vem bem. Ele escala mal, ele mexe mal, ele demora para mexer, aí faltando 7 minutos ele tirou o Gabigol. Que... naquele momento a partida estava indo para os pênaltis. E eu até a partida foi fraca. Exato. Do Gabigol. Não, ok, bem mas ruim, pênaltis. Não tira. Mas pênaltis Mas é onde ele se garante. Eu concordo totalmente. Uma partida péssima do Gabigol. Mas a responsabilidade de bater o pênalti é de jogadores que nem Gabigol e Neymar. Não tem que tirar esses caras. Você colocou o Tassiano. Exato. Vai mudar o jogo agora, Pois o Tassiano. Se fosse pra tirar o Gabigol, tirava na virada do jogo, tirava com 15 minutos. Não dá pra entender o Vojvoda. Outro cara que não foi citado aqui, mas o Barreal também, não entrou o ano de 2026. Verdade. Um dos principais jogadores no final de 2025 não entrou 2026. Hoje, não dá pra citar um lance bom do Barreal. Teve até uma oportunidade, em vez de tocar pro Gabigol, chutou pessimamente. Então, assim, o Santos precisa acordar, só que eu não sei se vai acontecer. Pra mim, é um time que tá fadado ao fracasso. E o Vojvoda? Tem que cair. Só que é aquilo, né? Se cai, não sei se é pior, porque o mercado também não tá tão bom. Quem quer treinar o Santos? Existe este questionamento também, né? Porque quem vai querer aceitar uma barca dessa? Não, mas aí um ponto muito grande eu não consigo conceber que o Santos seja tão ruim assim. Eu acho que, ele tá sendo mal treinado, tá sendo mal aproveitado o elenco, mas eu acho que, acima de tudo, ele tá desmobilizado. Ele tá, sabe, tá bom assim, tá tranquilo. Vamos levando. Porque parece que dane-se o torcedor o que ele acha, dane-se a camisa do Santos. Um exemplo claro disso, o Santos no começo da temporada, pensando em planejamento, mercado da bola, reestruturar o elenco, o Vojvoda pediu 3 reforços. Um ponta esquerda para substituir o Guilherme. Demorou para chegar ao ponta esquerda e veio o Rony, que, convenhamos, não tem característica de ser um grande ponta esquerda. Uma pausa, tá? Guilherme, que recentemente estreou lá no Houston Dynamo da MLS. 2 jogos e 5 gols. Ele fez 2 ontem, tá? E na estreia dele, num amistoso, ele tinha marcado 3. Ele tem 2 jogos ele marcou os 2 gols da vitória de virada ontem do Houston Dynamo contra o Chicago Fire lá na MLS. Os 2 primeiros gols oficiais, então, dele, podemos tratar dessa forma, mas jogaram fora. Não serve mais. Sim. Quem serve é o Rony, por exemplo, que vai ganhar uma bala e chegou por 20 e pouco. E até aceitou diminuir o salário em relação àquilo que ele ganhava no Galo, mas ainda assim é um salário muito acima da média para um time que tem muitas dívidas como o Santos. Sim. Os outros 2 pedidos do Vojvoda, né? Um centroavante, que era uma necessidade, porque no ano passado o Santos sofreu muito, o David Washington não encaixou quando voltou para o empréstimo no primeiro semestre. O Tiquinho Soares teve um ano muito abaixo, foi emprestado agora por Mirassol. O Santos já sabia que ia se livrar do Tiquinho Soares, porque é um jogador que recebia mais de R$1 milhão por mês e não entregava dentro de campo. O Lautaro Dias é um jogador que, tecnicamente, tem um refino técnico muito ruim, até um jogador de muito esforço. Lembra muito Tapia no São Paulo. Tem um esforço, mas não tem a qualidade técnica. É muito difícil. Hein? Tanto que, exatamente, 2022. Campeão da Sul-Americana, sendo muito importante naquele título. Sim. Tanto que no final do ano, o Tassiano vira um falso 9 do Santos. E o Tassiano, que a gente tem que dar o braço a torcer também, foi muito criticado no ano passado. Talvez seja, junto com o Miguelito, o melhor jogador do Santos nesse começo de ano. Concordo. O Tassiano foi reinventado como esse centroavante, como esse falso 9, e tem rendido na função, muito mais até do que o próprio Gabriel Barbosa. E o outro pedido do Vojvoda foi um volante de imposição física, que ele via como uma carência no elenco. Esse jogador até hoje não chegou. O Santos foi lá no Independente, buscou o Felipe Loyola, que no final foi para o Pisa da Itália, inclusive marcou gol no Milan outro dia, mas não conseguiu concretizar essa negociação e não trouxe um outro volante de imposição física. Porque não me venham falar que o Gabriel Menino é esse jogador, porque ele não é esse jogador. Ou seja, o Vojvoda pediu 3 jogadores, trouxeram 1,5.
que foi o Gabriel Barbosa, e meio o Rony. Porque o Rony não é um ponto esquerda, gente. Os 3 pedidos do treinador, o Marcelo Teixeira não conseguiu entregar. Então o Santos mas ainda vai ter muitos problemas. Gasta muito, né? E gasta muito mal. A gente fala aqui, eu não aguento mais falar, que o Santos gastou 9 milhões de dólares, um time muito endividado, em 3 zagueiros. Alexis Duarte, não tá mais. Alexis Duarte, Adonis Frias e também o Zé Ivaldo. Foram 9 milhões de dólares gastos em 3 jogadores que juntos não dão um. Um presta. O Adonis Frias. O Frias. O Frias. O Zé Ivaldo, o Duarte, assim, um ultrajo que fizeram com o dinheiro do Santos, gastando o que gastou no Zé Ivaldo. E o Duarte é o caso mais bizarro, porque ele chega, paga-se uma bala, joga um jogo mal, aí tanto faz a avaliação, aí vai embora. Aí não serve mais. Pode ir embora. Mas o dinheiro já foi pago. Ou não, né? Ele está em negociação. Tem essa, né? Você paga ou não paga, né? E se você cavucar bem, é só ver o caso do Basso. O Santos está devendo o Arouca de Portugal. Aí agora está analisando dispensar o Basso, que não rendeu, não virou unanimidade entre a torcida e vai ficar com a dívida. É uma torneira que nunca fecha. E assim, também convenhamos que hoje, eu vi uma entrevista de um dos setoristas do Santos, é verdade. Hoje compensa mais investir num scout melhor do que nesses jogadores caros. Trouxe o Rony, aí trouxe o Moisés, que pra mim é a versão piorada do Guilherme. O Moisés não é melhor que o Guilherme. E aí trouxe o Moisés também, nada contra, pode ser que renda ainda aí no Santos. Dispensou o Guilherme, tá pagando agora 2 pontas, né? Tirou um e tá pagando 2, porque trouxe o Rony e o Moisés. E caras que não vão resolver o problema. Eles podem ajudar o Santos, mas resolver o problema não vão. Não, e ainda se faz um grande investimento com jogadores que não necessariamente mudam o patamar. Exato. Uma coisa é se você acha esse jogador, o Rony Moisés, de graça. Término de contrato, vem por empréstimo, salário reduzido. Você pelo menos não gastou. Você gastou quanto? Foi mais de 20 milhões de reais pelo Rony, certo? É um absurdo. 3 milhões de euros. Tá, vai dar... Aproximadamente 20 milhões. Vamos arredondar 20 milhões de reais? Pô, vale isso. E tem uma outra questão muito curiosa, Chacon, até pra gente entender o amadorismo da gestão do Santos e quão o Santos é mal gerido. Muito. Essa questão do João Basso, do Transferban, tem algo que eu nunca tinha visto na história do futebol. O Santos já sabia que o Arouca tinha acionado a FIFA para receber esse valor de 15 milhões de reais. É um valor salgado, vale destacar bastante. O Santos achou que o Transferban só ia valer a partir do dia 26 de fevereiro. Uma semana antes foi decretado o Transferban, dia 19 de fevereiro. Ou seja, o Santos tinha até o dinheiro, porque vendeu o Souza pensando em pagar essa dívida. O Souza, lateral esquerdo, foi vendido para o Tottenham por uma bala. Cerca de 15 milhões de euros ficaram com o Santos. Ele vendeu o Souza pensando em pagar essa dívida com o Arouca, não pagou, estava esperando cair o dinheiro do Tottenham, achou que tinha até o dia 26, na verdade tinha até o dia 19. Ou seja, o Santos errou a data do boleto para pagar o Arouca. E agora está com o Transferban e não consegue inscrever o Cristiano Oliva. Mas só é uma situação... Só errou a data do boleto porque não pagou na hora. Exatamente. Porque é desorganizado. Também tem isso. E vale ressaltar que o Arouca pediu o Basso de volta um tempo atrás. E o Santos recusou. Cancelo a dívida, esqueço o que vocês me devem, devolve o jogador. O Santos preferiu ficar com ele porque ele é parça do Neymar. Ele é parça do Neymar. Cara, e o Santos está analisando essa questão. O Santos está analisando essa questão da rescisão contratual com o João Basso. E existe gente da diretoria do Santos que é contra a rescisão justamente para não afetar o relacionamento do Neymar, que é muito amigo do João Basso. Então calma aí, gente. O jogador vai permanecer no Santos sem a menor condição técnica de vestir a camisa do Santos. Esse ano ele entrou em um jogo contra o São Paulo. Entrou no intervalo depois do Adonis Frias sair lesionado no primeiro tempo. Depois de participar do gol do Zé Rafael. Ele entrou e o gol do Caleri foi nas costas dele. Nas costas dele. Gente, por que esse cara vai continuar no Santos? Só porque ele é amigo do Neymar? Isso é um absurdo. E se ele não consegue jogar num time que a zaga tem Alexis Duarte, às vezes, tem Zé Ivaldo, ele vai jogar onde? Isso. Pra que você vai ficar com um cara desse que não consegue roubar a posição de caras que estão sendo mega criticados pela torcida? É mais fácil colocar o João Ananias da base. Exato. Melhor, e você tem um potencial de venda futura. Mas acredito que, pela dificuldade de mercado que o Santos tem, o Marcelo Teixeira vai permanecer com o Vojvoda. E o Santos é contra o tempo. Vai pegar um Vasco aí que também não tá lá essas grandes coisas. Também tá passando problema. O seu craque acabou de sair do time, acabou de pedir rescisão. Mas é como eu falei, qualquer time minimamente organizado é perigo pro Santos. O Santos não consegue entrar mais um jogo como favorito. Até então o 6-0 do Velo Clube é enganoso.
O Santos marcou no jogo contra o Velo Clube o mesmo número de gols que tinha feito nos outros 7 jogos. O Santos tinha 6 gols marcados, foi para 12. Então, assim, o Santos precisa correr contra o tempo. E eu não sei se será capaz de fazer isso. Agora eu vou continuar com o Cezinho e é o seguinte. Eu acho que ele vai sair desse programa me odiando. Porque eu vou falar um negócio que é provocativo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, a gente tem certeza que hoje são melhores do que o Santos. Não classificou, mas eu coloco o Mirassol nessa barca. Totalmente, eu concordo. Facilmente. Melhor Bragantino. que Melhor. o Santos. Hoje o Santos é a 6ª força do estado? Sim, se a gente for falar de futebol atual, é. Vamos tirar a camisa, vamos tirar a história, falar de momento, claro que é. E no Brasileirão, eu nem que você sei ia ficar pé da vida. Não, eu comigo. concordo. Eu tenho que ser sincero, não dá pra ser incoerente. E no Brasileirão, eu nem sei que força o Santos é. Porque times como Chapecoense, Atlético Paranaense, que na minha cabeça são inferiores ao Santos, ganhou do Santos. Subiram da 2ª divisão agora. E ganhou do Santos. A Chapecoense meteu 4 no Santos, num jogo que parecia que o Santos ia bem. O Atlético Paranaense conseguiu também ganhar de 2-1 do Santos, num jogo que parecia que pelo menos um empate o Santos ia conquistar. Então, no Brasileirão, eu nem sei que força o Santos é. E hoje candidatíssimo ao rebaixamento. Fala, Gui. Não, só queria puxar um gancho. O Cezinha lembrou que o Santos perdeu de 4 da Chapecoense, e aí eu queria levantar um outro ponto, até para você comentar, Cezinha, como torcedor do Santos. Até aqui no Campeonato Brasileiro são 3 jogos. Chapecoense, derrota. São Paulo, dentro de casa, empate. Fora de casa, Atlético Paranaense, derrota. Desses 3 jogos, em 2, o Santos entrou com o time reserva, priorizando o campeonato estadual para fazer essa campanha patética. Essa campanha patética do Santos foi com força máxima, com prioridade. Se não fosse prioridade no Campeonato Paulista, teria entrado com força máxima também no Campeonato Brasileiro. Ou seja, a força máxima do Santos brigou até a penúltima rodada para não cair na primeira fase do Campeonato Estadual, brigando com o Noroeste, brigando com o Velo Clube, de certa forma com a própria Ponte Preta. Esse time no Campeonato Brasileiro vai de novo, pelo 3º ano consecutivo, vou pular, claro, 2024, então estou falando de 2023, 2025 e agora 2026. Pelo 3º ano consecutivo, é um Santos que vai disputar o Campeonato Brasileiro brigando para não cair da primeira à 38ª rodada. Esse não é o patamar do Santos.